Pai do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe você e sua família. Aqui é o missionário Jackson. Uma boa sexta-feira, um bom feriado. Para você e sua família, né? Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam assistir, né? Serem abençoadas pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, irmãos, só um instantinho aqui. Hoje nós vamos falar sobre a armadura espiritual dos cristãos. Esse problema na rede. Você dá um probleminha na internet. Então nós vamos falar hoje, irmãos, nesta manhã, sobre a armadura espiritual dos cristãos. Irmãos, todos nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, o Senhor nos disponibiliza uma armadura completa. Mas para que essa armadura, missionário? Para guerrear, para atacar e se defender. Nós vivemos numa guerra 24 horas. Nós vivemos no meio de duas guerras: guerra espiritual e a guerra entre a carne e o espírito. Duas guerras travadas. E para vencermos essa batalha espiritual travada, nós temos que estar revestidos da armadura que o Senhor nos disponibiliza, para podermos nos defender e também para podermos atacar. Nós temos mais armas de defesa do que de ataque. Sabia? Nós vamos ver a seguir quais são as armas de defesa e a arma de ataque que o Senhor nos disponibiliza, a qual é poderosa também. Então o Senhor, Ele nos dá essa armadura completa para preparação, porque Ele sabe que a gente vai enfrentar lutas diárias, de dia e de noite. E temos que estar revestidos desta armadura. Não se pode faltar nada. Nenhuma peça, nenhuma ferramenta dessa armadura pode faltar na vida do cristão, senão ele é atacado em uma área da sua vida. Cada ferramenta dessa armadura é uma área específica da nossa vida que é protegida. E se faltar, nós somos atacados naquela área e desfalecemos naquela área. Lembrando que essa armadura não é física, nós não vemos, mas é o nosso espírito que está revestido com essa armadura. Irmã Dirce, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmão Mário Souza, também sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então essa armadura
está no nosso espírito e não no nosso corpo físico. Lembrando por quê? Porque a nossa luta é espiritual e não carnal. Né? Em 1 Coríntios, se não me falha a memória, Paulo diz que as nossas lutas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tá entendendo? Irmão Vitor Abreu, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Então, para destruir todas as fortalezas do mal, é nos disponibilizada essa armadura completa. Porque tudo que Deus dá, irmão, é completo. Deus não dá nada faltando alguma coisa. Tudo que Deus dá para nós é completo. Ah, dou pela metade. Não, Deus não dá nada pela metade, Deus não dá faltando nada. Deus, ele dá completo para nós. Muitas vezes é nós que perdemos, nós que não sabemos cuidar. Muitas das vezes, nós deixamos enferrujar a armadura, porque não cuidamos dela como deve ser cuidada. Amém, meu irmão? Obrigado, Deus te abençoe grandemente. Às vezes nós não cuidamos dessa armadura como deve ser cuidada. Deixa enferrujar, né? Já pensou uma armadura enferrujada? Ela fica toda travada, ela não dá para mais nada. Aí quando a armadura tá ruim, não tem como se defender e nem atacar. Está à mercê do mal. E o mal vem com todas as forças para atacar, irmãos. As entidades malignas vêm com toda a força para destruir o ser humano, para destruir aqueles que não têm a proteção de Deus. Aí você vai perguntar, mas missionário, aqueles que não servem a Deus, estão no mundo, e não têm a armadura do Senhor, mas por que o inimigo não destrói? Realmente não tem a armadura de Deus, mas por que não destrói? Porque já são dele. Ele não precisa guerrear com eles, porque já são dele. Ele vai guerrear contra nós, que servimos a Deus. Para que ele vai guerrear? Satanás não se levanta contra si mesmo. Jesus disse que se um reino dividir contra si mesmo, não subsistirá. Se Satanás se levanta contra si mesmo, seu reino terá fim. Jesus é claro nisso. Então, ele vai se levantar contra nós que servimos a Deus, guerrear contra nós. E nós temos que tomar posse da armadura, ir para cima e nos defender. E saber usar a armadura. Porque o Senhor, ele nos ensina também, o Espírito Santo nos ensina como usar a armadura. A gente pede mais, Senhor, dê armadura, sim, mas devemos pedir ao Espírito Santo como usar. E nós vamos aprender aqui como usar essa armadura. Durante o decorrer dessa palavra, a gente vai entender como manejar, como utilizar essa armadura que o Senhor nos proporciona. Diácono Tarcísio, Deus te abençoe em nome de Jesus, seja bem-vindo. Você que está assistindo, irmão, deixa Deus te usar. Compartilhe este vídeo para que mais almas possam ouvir a palavra de Deus, serem tocadas, serem salvas, libertas pela palavra do Senhor, pelo poder de Deus que está sendo transmitido por esta live, em nome de Jesus. Então, nós vamos aprender aqui sobre a armadura, irmãos. Versículo 10, Efésios 6:10. A armadura espiritual do cristão. Se você quiser pegar sua Bíblia, fique à vontade. Se não puder, não tem problema. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso e também para nós. Primeiro ele começa a falar sobre a vida de filhos e pais, sobre o casamento, sobre os deveres no trabalho, né? Aí ele segue depois falando sobre essa batalha espiritual. Então, mostrando que essa batalha está
todos os lugares da sociedade, seja no casamento, seja no relacionamento entre pais e filhos, né? Porque tem pai que o inimigo está tirando a atenção da atenção do filho. O filho quer uma atenção, mas o pai só fica no celular, a mãe só fica na televisão, e o filho quer uma atenção e não dá atenção para o filho, e o inimigo está carregando a criança para o mau caminho. Tá entendendo? Tá agindo nessa área também. Casamento, relacionamento entre pais e filhos, e no trabalho também. E ele fala no demais, irmãos, né? Ou seja, nas demais coisas, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, como que eu devo me fortalecer no Senhor, na força do seu poder? Paulo começa a mostrar no versículo 11, como? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, para me fortalecer no Senhor, na força do seu poder, eu tenho que me revestir de toda a armadura de Deus, toda ela, para que possais estar firmes, fortalecidos, contra as astutas ciladas do diabo, que são diárias, para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar, para nos destruir. É diário. É diária essas ciladas do inimigo. Então nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, não temos que lutar contra a pessoa. Ah, se vem uma pessoa se levantando contra você, do nada, xingando, te humilhando, né? Te maltratando. Irmãos, Paulo diz que não temos que lutar contra a carne e sangue. Então não é contra essa pessoa que nós temos que lutar. Mas é contra quem? Mas sim contra os principados. Demônios que governam regiões, nações, né? Estados, cidades, localidades, espíritos, demônios territorialistas. Tem principados que governam casas, sabia? Tem principados que governam igrejas, Sabia que tem principados que governam igrejas? Aquelas igrejas que não estão firmadas na palavra, que lutam pelo seu próprio benefício, para si mesmo, e se esquece das almas. Tem um principado que governa empresas, redes de televisão. Tem um principado que governa redes de televisão, territorialistas, bairros, ruas, contra as potestades, né? Estão lá em cima, poderes, estão lá no segundo céu, guerreando, lá no espaço, contra os príncipes das trevas, são os mesmos também principados, contra as hostes espirituais da maldade. O que é as hostes espirituais da maldade, irmão? São esses demônios que se manifestam na igreja. Esses mais, vamos dizer, entre aspas, fraquinhos. Todo mundo conhece. Exu, né? Tranca-rua, Pombagira, e tem outros nomes que não é... O nome dele não se só nisso. Tem outros nomes que a gente não conhece. Tá entendendo? Que são os nomes que eles se revelam nas religiões. Vocês sabem, né? Não vou falar. Mas eles têm os nomes deles também, próprio, tá entendendo? Então, essas hostes espirituais da maldade são esses que se manifestam aqui na terra, que possuem um corpo, né? Que se manifestam no momento da oração forte. Agora, principado e potestade, aí é coisa medonha. Principado e potestade é poderosíssimos. Demônio não tem poder. Tem. Quem disse que demônio não tem poder, irmão?
Satanás fez raio cair, fogo do céu, sobre a casa que estavam os filhos de Jó. Não tem poder. Satanás fez o vento bater, derrubou a casa lá onde estava o pessoal de Jó. Não tem poder. O anticristo, né, vai fazer milagres, maravilhas, até fogo do céu vai mandar da terra. Não tem poder? Tem, irmão. Tem poder, claro, não tem o poder igual de Deus. Satanás não é adversário de Deus, tá? Não, ele é adversário nosso. Sabe por que Satanás não é adversário de Deus? Ele não fica se degladiando. Adversário fica se degladiando, não. Deus e Satanás não são adversários. Ele é nosso adversário. De Deus, não. A internet fica saindo aqui, não sei porque eu mudei de lugar aqui. Mudei de lugar, que a internet fica saindo. Não sei por que isso já. Isso é melhor. Então, como eu estava falando, irmão. Voltou. Então, como eu estava falando, irmão, Satanás não é adversário de Deus, não. Quem pensa que ele é adversário de Deus, ele não é nem adversário de Deus, nem inimigo de Deus também não. Ele é nosso inimigo, de Deus não. Satanás presta conta de Deus. Satanás presta conta a Deus, sabia? Tem gente que diz que quando Satanás foi lá, lá no livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, que os filhos de Deus estavam adorando ao Senhor, os anjos, né, estavam adorando a Deus, veio Satanás também entre eles. Tem gente que diz que Satanás foi como intruso. Não, ele não foi como intruso. Ele foi prestar conta a Deus. Tanto que Deus pergunta para ele: de onde vem, Satanás? De onde estás vindo? Ele falou: eu estou aí rodeando a terra, passeando por ela. Aí Deus fala para ele: tu observou meu servo Jó? Não há homem igual ele, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Jó fechou as 4 portas de atuação do maligno: devorador, cortador, destruidor, migrador. O dízimo só repreende o devorador. O dízimo não repreende as outras 3 legiões, que é cortador, destruidor e migrador. O dízimo só repreende o devorador. As demais, nós temos que ser como Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. O dízimo está em temer a Deus, em obediência. O que atrai o destruidor? 1 Coríntios 10:10. Não murmureis como alguns deles, povo de Israel, murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração atrai o destruidor. Fazer negócios ilícitos, fazer alguma coisa ilícita com pessoas que não são cristãs, atrai o cortador. O do migrador não me lembro o que é. Tem mais uma que é do migrador, não me lembro o que é. Então Jó fechou essas 4 portas de atuação do mal sobre a vida dele. Então Satanás, ele presta conta diante de Deus. Tá entendendo? Imagina, nós temos um patrão. Quando a gente chegou até ele, ele pergunta: de onde estás vindo? O que tu fizesse? A gente fala: estava andando por aí, estava fazendo, né? Entregando o que tinha para entregar. Aí ele fala: tu observou aquilo lá? Um exemplo. Pega um mapa ali do bairro, tu observou aquela rua ali? Um exemplo. Então, Satanás presta conta diante de Deus.
Então, essa batalha, irmãos, ela é travada todos os dias e temos que ter revestimento para vencer. Porque sem revestimento, ninguém vence, meu irmão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, é toda ela, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vai vir para todo mundo, vem e vai vir para todo mundo. Sendo crente ou não, o dia mau vem. Então, antes que o dia mau chegue, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Está entendendo? E havendo feito tudo, ficar firmes, ficar inabaláveis. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós temos que andar na verdade, que ter a verdade conosco, nunca andar na mentira. E vestir a couraça da justiça, sermos justos. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Andar em paz uns com os outros. Pregar o evangelho de Cristo, viver o evangelho. Tomando sobre todos eles ali, o escudo da fé. Para me defender. Todas elas são de defesa. Só uma que é de ataque. Mas o escudo está sobre todos ali. Me defender contra os dardos inflamados do maligno, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete da salvação e a espada do Espírito é a palavra de Deus. Porque quando lemos a palavra do Senhor, a nossa mente, nós ficamos com a mente de Cristo, capacete da salvação. Porque nós passamos a ler, o Espírito Santo age em nossa mente. Tá entendendo? Temos certeza da nossa salvação por causa da palavra de Deus, que alimenta o nosso espírito. E a espada do Espírito. Essa é a única arma de ataque. A espada do Espírito é a única arma de ataque. Todas as demais são de defesa, mas essa é de ataque e é poderosíssima. Se a gente souber usar, irmãos, a gente vence todas as batalhas espirituais. Se a gente orar, vigiar, a gente vai vencer. E como, irmão, que eu vou me revestir dessa armadura, porque eu não sei, como eu não vejo, eu não sei se eu estou com a armadura ou não. Paulo diz aqui, como que eu vou me vestir da armadura? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando, nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, eu vou me revestir da armadura quando estiver orando em todo o tempo e vigiando. Orando e vigiando. Vigiando e orando. Eu estarei me revestindo da armadura. Quando tenho uma vida de oração e vigilância, eu estou revestido da armadura de Deus. E o mal vem para me atacar, para me destruir, Mas eu estou revestido da armadura de Deus e vou vencer. Vou me defender, também vou atacar contra ele. Então, irmãos, é essencial nós nos revestirmos dessa armadura diária. E tem a outra batalha que nós travamos todos os dias, que é qual? Os irmãos sabem qual é, né? Gálatas 5. É a batalha entre a carne e o espírito. Uma luta também terrível.
Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 16. Irmão Alessio, seja bem-vindo. Irmão Vanderlei, também seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Gálatas 5,16. Exortação a viver segundo o Espírito. Digo, porém, andai em Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. Em maiúsculo, Espírito Santo. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se a gente andar em Espírito, nós não vamos cumprir o desejo da carne, que ela quer pecar todos os dias. Amém, meu irmão? Obrigado, Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, você e sua família. Irmão Vanderlei. Então, se a gente andar em Espírito, segundo o Espírito Santo, a gente não vai cumprir o desejo da carne, que todos os dias ela quer prevalecer sobre o Espírito. Porque, olha só, versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, essa luta diária acontece dentro de nós, entre a carne e o Espírito. Todo cristão tem essa luta, mas se nós andamos em Espírito, a carne ela perde, a carne é derrotada. Aleluia! Porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito prevalece sobre a carne. Tá entendendo? Agora, se eu não andar em Espírito, a carne vai sobressair. E eu vou fazer as coisas, os desejos da carne. O pecado, a imoralidade, os maus pensamentos, né? As coisas que desagradam a Deus. Porque eu parei de orar, porque parei de ler a palavra, parei de me consagrar ao Senhor. A carne vai sobressair. Porque andar em Espírito é andar segundo o Espírito Santo, que nos impulsiona a orar, que nos impulsiona a buscar a Deus, né? A ler a sua palavra. Quantas vezes o Espírito Santo impulsiona a orar, a gente não vai. Impulsiona a ler a Bíblia, a gente não vai. A jejuar, a gente não vai. Porque o Espírito Santo sabe que vai ter um contra-ataque da carne. A carne vai querer sobressair. Então o Espírito Santo já nos orienta. Olha, vai orar. Vai buscar. Vai ler a palavra, se fortalecer, se revestir, para que não caia em tentação da carne. Então essa luta é diária, tanto a espiritual como a carnal contra a carne. E nós temos que mortificar a carne, irmão. Como que eu vou mortificar, enfraquecer a carne? Buscando a Deus, buscando as coisas de Deus, jejuando, orando e lendo a palavra de Deus. A carne fica fraca. Quer sentir mais a presença de Deus? Devemos que orar mais, buscar mais o Senhor, nos entregar mais a Deus, fortalecer o Espírito, porque a gente só acha Deus em Espírito. Na carne não tem como encontrar Deus. Na carne não tem como buscar a Deus. Ninguém consegue buscar a Deus na carne. Emina salamandarai. Glória. É suminácia. Aleluia, Jesus. É só no Espírito que temos comunhão com Deus. Tem gente que quer ter comunhão com Deus na carne, mas é impossível. Não vai conseguir. Eita, meu Deus. Não tem como ter comunhão com Deus na carne. Poi, decamaná salamandarás. Eita, meu Deus. Porque a carne desagrada a Deus. Foge da carne. Foge da imoralidade. Ai, da salamanácia. Foge das coisas da carne. Foge. Eminá salamandarácia. Em nome de Jesus. Desce na casa do oleiro, pelo amor de Deus. E foge
Dumina salamandarácia. Foge dos desejos da carne em nome de Jesus. Não vai ser dominado por ela. E para voltar de novo a ser guiado pelo Espírito, só Deus. A carne tá querendo, sobressair. Ora, jejua, mata a carne. Mata a carne. Nós devemos fazer isso. Todos os dias a gente tem que fazer isso. Porque enquanto estamos nesse corpo, a gente vai ter essa luta. Jesus. E não é fácil. É travada. Guerra travada. Guerra. Meu Deus. Quando acordamos pela manhã, já está lá a carne. Quer ver quando vai jejuar? Parece um monte de coisa gostosa para a gente comer. Coisa que a gente gosta. Quando a gente vai jejuar, tem que vigiar, porque a carne ela fica irada para pecar. Né? Quando Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, Satanás foi lá tentar ele. Mas ele venceu pela oração, palavra. Ele venceu. Se ele venceu, nós também venceremos em nome de Jesus. Porque ele nos deu o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Tá entendendo? E quais são as obras da carne? As obras da carne são manifestas. Ou seja, se vê, né? As quais são adultério, fornicação. Adultério é casado, traindo a sua esposa. Fornicação não é casado, tá? Fazendo sexo antes do casamento. Impureza. O que é impureza, irmão? Impureza. Um exemplo. O marido tem a sua esposa para se relacionar com ela. Mas ele vai no banheiro e não precisa nem falar o que é. O que ele faz lá no banheiro? Tá entendendo? É impureza. Outro tipo de impureza. A pessoa anda suja, não toma banho. É impureza, irmãos. Não cuida da sua higiene pessoal. É impureza. Vive fedendo, atrai espíritos imundos. É impureza. Lascívia. Idolatria. Idolatria não é somente adorar a imagem de escultura. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus é idolatria. Ciúmes, né? Ciúme do cônjuge, ciúme doentio. Temos que confiar 90%. 10% não é ciúme, é zelo, cuidado do cônjuge. Feitiçaria. As feitiçarias, né? Os trabalhos são obras da carne. E a feitiçaria também, como diz lá em 1 Samuel, 1 ou 2 Samuel, lá Deus diz que a rebeldia, a rebelião, é como o pecado de feitiçaria. Está se rebelando contra a liderança? Está se rebelando contra a autoridade? Você é feiticeiro. Está praticando feitiçaria. Inimizades. Eu tenho inimigo. Eu sou inimigo daquele lá. Sai dessa. Iras. Pelejas, né? Guerras ali entre si. Entre o outro, guerreando, brigando, irando. Dissensões, né? Contendas. Heresias. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, come demais, né?
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha de quanta coisa a gente tem que fugir. Senão a gente não vai herdar o reino de Deus. Nós temos que fugir dessas coisas para a gente herdar o reino de Deus. Mas, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E olha só, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, a carne não terá mais poder sobre nós, se nós crucificarmos a carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se nós vivemos em espírito, nós devemos também que andar em espírito, para vencer essas duas batalhas espirituais e a carnal. Amém? Vamos fazer a oração da fé, irmãos? Fazer a oração da fé. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai maravilhoso. Pai querido, muito obrigado pela palavra que o Senhor falou conosco nessa manhã. Sobre essas duas lutas que nós temos, meu Pai. A luta entre a carne e o espírito. E a luta espiritual, Senhor. E nós temos que estar preparados, ó Pai, para vencer essas duas lutas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai amado, teu filho, a tua filha que está assistindo esta live. Meu Deus, que ele seja abençoado, que ela seja abençoada. Que a bênção do Senhor esteja, meu Pai, sobre a vida deles, sobre a casa deles. Meu Deus, sobre o ministério, sobre a família, sobre o trabalho. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, se eles perderam a armadura, meu Pai, se nós perdemos a armadura, nos reconstitui ela, meu Pai. Nos restitui ela, Senhor. E que possamos cuidar, não deixar enferrujar, Senhor. Mas sempre estar com ela, meu Pai. Nunca tirar ela. Mas sempre estar com ela preparado, meu Pai. Para qualquer ataque nós atacar e nos defender. Meu Deus, abençoa grandemente, meu Pai, as nossas vidas. Abençoa teu filho e a tua filha, Pai. Senhor, se houver enfermidade aí, cure a enfermidade, Pai. Está sendo vítima de obra de magia, de bruxaria, obra de macumbaria, de feitiço. Meu Deus, que seja repreendido, que seja desfeito essa obra de sobre a vida deles, ó Pai. Toda seta maligna que é enviada na mente, de dúvida, de incredulidade, de depressão, Senhor, em nome de Jesus, desfaz, Pai, aniquila, neutraliza, Senhor, e minasalamandarácia. Meu Deus, e blinda, Pai, blinda a mente do teu filho e da tua filha, contra os ataques do maligno, Senhor. Meu Deus, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor. Abençoa grandemente com portas abertas, prosperidade e principalmente com a salvação e com a tua presença no lar, Pai. Meu Deus, que a tua presença entre agora no lar, meu Pai, do teu filho e da tua filha. Que a nuvem da tua glória desça sobre o lar, Pai. Meu Deus, e começa a tirar, Senhor, todo o mal. Começa a dissipar, começa a tirar todo o mal que tiver, meu Pai. Se tiver algum mal aí, alguma entidade maligna, algum demônio, algum espírito imundo, que saia agora do lar, que saia agora da casa,
que saia pela porta, sai em nome de Jesus e deixe essa família em paz. Deixe essa vida em paz, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a tua presença agora repouse sobre o lar, Pai. Meu Deus, que a tua presença repouse sobre a casa, Senhor, blindando a casa, meu Pai. Ah, meu Deus, colocando os teus anjos para guardar, para livrar do mal. Meu Pai, que este vídeo chegue, meu Pai, a muitas pessoas, para que sejam alcançadas pela tua palavra. Meu Deus, para que sejam salvas, libertas, Pai, transformadas pelo teu poder, pela tua palavra. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, receba a bênção do Senhor, receba a paz de Deus no teu coração, receba a graça do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, a sua casa, os seus projetos, seu trabalho, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida e te guarde do maligno, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado. Seja abençoado por Deus, pela palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo para que mais almas, mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Primeiro, quero dar um anúncio. A Igreja Evangélica Pentecostal Monte Moriá, a igreja que nós congregamos aqui, uma igreja também abençoada, uma igreja cheia de unção, de poder de Deus, irmãos. Venha fazer uma visita em nome de Jesus, na Avenida Antônio Jovita Duarte, número 8002, numa estradinha de chão. Vai entrar lá no morro, vai ter a igreja, está em construção, inclusive. Você será muito bem-vindo, muito bem recepcionado e vai sentir a presença de Deus. Alto Forquilhas, tá? Aqui em Alto Forquilhas. Um pouquinho antes do Bom Samaritano, sabe onde é que é o Bom Samaritano, né? Quem mora aqui perto sabe onde é que é. Um pouco antes subiu o elevado lá, aí tem a rua. Você será muito bem-vindo, muito bem recebido e Deus vai te abençoar grandemente, amém? Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa sexta-feira, bom feriado.